Salmos 136, versículos 1 e 2 diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Deus é misericordioso. Deus é cheio de misericórdia. Esse Salmo 136 eu não li inteiro com vocês, mas se você ler, a cada frase que ele fala, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele fala, e ele vai falando, cada frase que ele vai falando, ele termina cada versículo, o Salmo inteiro, 26 vezes ele fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz em Miqueias 7,18 que Deus tem prazer em ser misericordioso. Deus tem prazer na misericórdia. Não há um único versículo na Bíblia que fala que Deus tem prazer em julgar as pessoas. Não há um único versículo na Bíblia que fala que Deus tem prazer em se irar. A Bíblia diz que Deus se ira, a Bíblia diz que Deus é justo, a Bíblia diz que Deus ama a justiça, mas a Bíblia diz que Deus ama a misericórdia, e Deus tem prazer em usar de misericórdia para com as pessoas. A misericórdia é o resultado da bondade e da graça de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é gracioso, Deus é misericordioso para com as pessoas. A misericórdia, ela tem um relacionamento direto com a miséria. Deus tem misericórdia dos miseráveis, dos necessitados. Deus tem compaixão. Conceder misericórdia é perdoar pelo simples ato de bondade, sem que a outra pessoa mereça. Ter misericórdia quando você é culpado e de repente a sentença é suspensa de sobre a sua vida. Certa vez um doutor da lei chegou para Jesus e falou para ele: Senhor, o que é que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus falou para aquele homem: você sabe os mandamentos, me fale aí o que é. E ele então falou: Senhor, o resumo da lei é o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua força, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou para ele: olha, então vai e faz isso daí. Mas a Bíblia diz que o homem, querendo provar, testar a Jesus, falou: Senhor, mas quem que é o meu próximo? Então Jesus contou uma história. E Jesus falou uma parábola e falou: olha, desceu um homem de Jerusalém para Jericó, e este homem caiu nas mãos de salteadores, que pegaram e espancaram e roubaram o que ele tinha e deixaram-no na estrada semi-morto. Ia passando por aquele caminho um sacerdote, mas ao ver aquele homem ensanguentado lá na beira da estrada, e não querendo se contaminar, ele passou de largo. Logo em seguida veio um levita, e quando viu aquele homem também passou de largo. Vinha vindo um samaritano, e ao ver aquele homem caído, ele se compadeceu dele, ele se aproximou, ele tirou o vinho e o azeite da sua bagagem, ele passou na ferida, ele colocou aquele homem no seu animal, levou até uma hospedaria mais próxima, chegou lá, cuidou dele. No dia seguinte ele tinha que viajar, então ele falou com o dono da hospedaria: olha, aqui está 2 denários, paga a despesa dele, mas se tiver alguma despesa a mais, quando eu voltar, eu acerto com você, eu pago para você. Então Jesus, após contar essa história, perguntou para aquele homem: quem você acha que foi o próximo deste homem aí? Aquele doutor da lei falou: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus falou: vai, faz da mesma maneira.
Aquele homem estava caído na beira da estrada, ensanguentado, iria morrer dali a algumas horas, se alguém não usasse de misericórdia para com ele. Misericórdia é um ato de acudir aquele que está em miséria, é um ato de ter compaixão por alguma pessoa, e a Bíblia diz que Deus, Ele tem prazer em ser misericordioso para com as pessoas. Davi, ele sabia, ele conhecia a misericórdia de Deus e como Deus era misericordioso. Davi, ele fez algo errado, por orgulho, a Bíblia diz que o diabo incitou, colocou no seu coração, e ele resolveu fazer o censo de Israel. Ele mandou a Joabe, o general: olha, vai por todo Israel, veja quantos soldados nós temos. Mas a Bíblia diz que aquilo desagradou ao Senhor. Então o Senhor falou com o profeta: vá lá e fale com Davi, e dê a ele uma mensagem para ele fazer uma escolha. E o Senhor falou: olha, eu proponho 3 coisas para você. A primeira delas, que por 3 anos a fome venha sobre a terra. A segunda, que por 3 meses você caia na mão dos inimigos, os inimigos invadam a terra. E a terceira é que por 3 dias você caia nas mãos do Senhor, e a espada do Senhor, a peste, e o anjo do Senhor venha sobre Israel. E Davi ficou pensando: o que eu vou escolher? 3 anos de fome, 3 meses nas mãos dos inimigos, ou 3 dias nas mãos do Senhor? E ele falou o seguinte em 1 Crônicas 21:13: caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Não caia eu nas mãos dos homens, caia eu nas mãos de Deus, porque as misericórdias de Deus são muitas. E a Bíblia fala que na ira Deus se lembra da misericórdia. A Bíblia diz que a ira do Senhor, ele é demorado em se irar, mas na hora da ira Deus se compadece. Deus olha e se compadece, e se lembra da misericórdia para agir com misericórdia para conosco. Quantas vezes Deus agiu com misericórdia para com Israel? Deus agiu com misericórdia quando Israel deveria ser destruído, mas Deus não destruiu. Deus falou através de Neemias 9:31 diz assim: mas pela tua grande misericórdia, o Senhor, não acabaste com eles, e nem os desamparaste. Eles mereciam ser mortos, eles pecavam e falavam que não iriam fazer mais, mas de repente estavam lá na mesma lama de sempre. Mas por causa da tua grande misericórdia, o Senhor não acabou com eles e nem os desamparou. Jeremias, depois da destruição de Jerusalém, ele chora e ele se lamenta, e lá em Lamentações 3 ele fala: porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos, elas se renovam a cada manhã. Sabe o que faz com que Deus não destrua a nossa vida? É porque Ele é misericordioso, e hoje pela manhã as misericórdias dele se renovaram sobre a sua vida, meu amado, sem você merecer nada. Mas Deus é misericordioso para conosco. Quando nós estamos num estado lamentável, quando nós acabamos destruindo a nossa vida, quando a gente se enfia nos buracos da vida, quando a gente não merece perdão e não merece nada, Deus vai lá e tem prazer em ter misericórdia quando a gente se volta para Ele e pede socorro para Ele e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Deus renova a sua misericórdia sobre nós a cada manhã. Aquele cego Bartimeu na estrada, ele sabia disto. Ele ficara cego em algum momento da sua vida, e ele estava lá largado na estrada, vivendo de esmolas, da mendicância. Mas ele ouve falar: Jesus está passando aí, e ele grita com todas as suas forças: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele falou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou para ouvir a sua oração. É alguém miserável que estava precisando da misericórdia de Deus. E Deus é bom.
Misericórdia é o que aquele homem orou naquela parábola de Jesus, que Jesus contou do fariseu e do publicano. O fariseu sentado à frente orava de si para si mesmo, batendo, falando para si mesmo, dizendo: graças te dou, Pai, porque eu não sou como os demais homens, porque eu não sou adúltero, eu não sou ladrão, eu dou dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana. Mas havia lá um pecador, havia lá aquele publicano, cobrador de impostos, desprezado por todos, que estava lá no fundo. Ele não ousava levantar os seus olhos para fazer uma oração, mas com a cabeça baixa ele batia no seu peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou: este voltou para casa justificado e não aquele. A frase no grego ali ele orou o seguinte: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim, porque talvez aqui nesta sinagoga eu seja o pior dos pecadores. Tem misericórdia de mim, porque o Senhor conhece os detalhes da minha vida e que as pessoas não sabem. Tem misericórdia de mim, porque se eu fosse ser julgado pelo Senhor, eu iria ser lançado no inferno. Tem misericórdia de mim, porque não há atos de bondade suficiente que eu possa fazer para receber o teu perdão. E Jesus falou: este voltou para casa justificado e não aquele outro lá. Jesus havia feito muitos milagres em Cafarnaum. Estava ali na coletoria de impostos um homem chamado Mateus. E Jesus, quando passou lá, olhou para ele e falou: vem, me segue. Mateus fechou as portas daquele comércio, que os judeus odiavam aquilo, porque sabe como funcionava? Era vendido franquias, Roma vendia franquias, e falava o seguinte: olha, vocês me dão 10.000 denários, você me dá 5.000 denários por mês, você tem que pagar isto, e você cobra quanto você quiser de imposto, além dos 10.000 que você tem que pagar mensalmente para Roma, ou anualmente, você pode pegar o restante para você. Os cobradores de impostos cobravam um imposto alto. Você ia pescar, lá estava o cobrador de impostos para taxar o teu peixe, para taxar a sua passagem pela estrada, para taxar tudo que você fizesse. E eles pagavam, os judeus eram obrigados a pagar aqueles impostos e odiavam os cobradores de impostos. Eles são terríveis. E quando Jesus falou: vem, me segue, ele fechou as portas da coletoria, ele deixou tudo para trás para seguir a Cristo. Ele era um pecador, ninguém queria estar com ele, mas no dia seguinte ele faz um jantar na sua casa, ele convida Jesus, ele está alegre, ele quer Jesus por perto, e Jesus foi jantar na casa dele. Sabe, a casa estava cheia de gente, mas não eram os santos que estavam lá, não era um povo da igreja que estava lá, não eram os religiosos que estavam lá. Ali estavam os amigos daquele pecador, ali estavam cobradores de impostos e outros pecadores. Aquele homem convivia com pecadores, a mesa estava cheia deles, e lá estava Jesus sentado com eles também. Transgressores, gente má, gente que, eu imagino aquele jantar, aquela mesa, sem perceber falava um monte de palavrões, e Jesus estava ali, e aquele não é um ambiente assim, então, que Jesus iria estar ali, não era um ambiente religioso, mas Mateus queria que os seus amigos conhecessem a Jesus. Como os jantares eram abertos, ali apareceram também os fariseus, os religiosos, o povo da igreja. E o povo da igreja, ao ver aqueles homens todos, aquela conversa, às vezes uma conversa ruim, eles falaram para os discípulos de Jesus: olha, o mestre de vocês come com pecadores. E Jesus, ouvindo aquilo, falou o seguinte: olha, os sãos não precisam de médicos, quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para quem precisa, eu vim para quem está doente. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês precisam aprender uma coisa que está escrito lá em Oséias: misericórdia quero e não sacrifício.
O que ele estava dizendo era que a misericórdia para Deus era mais importante do que os sacrifícios, porque você pode fazer sacrifícios exteriores, você pode oferecer as suas ofertas, você pode ter a tua religião, mas você não ter nada de misericórdia na sua vida. Você pode desprezar pessoas que Deus ama, você pode colocar para fora da igreja pessoas que Deus ama e que Jesus deu a vida por elas, por causa da sua religiosidade, dos teus costumes. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender isso daí. Quem é que foi o próximo daquele homem? Foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus falou: vai você, procede da mesma maneira, faça a mesma coisa com ele, acode ele que está caído. Porque você pode ter toda a tua religião, e você pode vir para a igreja cheiroso, e você pode sair daqui para um jantar maravilhoso, e cruzar com alguém na esquina caído, ensanguentado, e passar por cima, e não se contaminar. E Jesus, ele falou o seguinte: a misericórdia é melhor do que o louvor, a misericórdia é melhor do que o sacrifício, a misericórdia é melhor do que o levantar as mãos na igreja, a misericórdia para com as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de misericórdia. Jesus, ele falou no Sermão do Monte: felizes, bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus, ele falou: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Miqueias 6:8 fala o seguinte: sabe o que o Senhor quer de ti? Sabe o que o Senhor quer da tua vida? Que você pratique a justiça, que você ame a misericórdia, e que você viva humildemente diante do teu Deus, porque Deus ama agir com misericórdia. O que motivava Jesus não era ser conhecido ou ser popular. O que motivava Jesus não era chegar em um lugar e todos o reconhecerem como um profeta, não. Aliás, quando Jesus curava uma pessoa, ele falava para ela: olha, você vai, fique quieto, não fale nada. Um leproso que vivia fora da cidade, longe da sua família, que tinha que, quando ouvisse um barulho de jumento ou cavalo na estrada, gritava do meio do mato: impuro, impuro, para ninguém chegar perto, porque não podia ter contato com um leproso. E quando o leproso viu Jesus, ele correu para Jesus, ele falou: Senhor, se puderes, me ajuda. Sim, Jesus tocou nele. Jesus tocou em quem ninguém tocava. Jesus abraçava quem ninguém abraçava. Jesus perdoava aquele que ninguém perdoava. Jesus falou para a adúltera: eles não te condenaram, eu também não, vai, não peques mais. Jesus não fez o seu ministério para ser reconhecido ou aplaudido. O que motivava Jesus era a compaixão, era a misericórdia. Jesus se compadecia das pessoas. A gente muitas vezes quer misericórdia, mas a gente não quer dar misericórdia. A Bíblia conta uma história muito interessante, que é a história de Jonas, que todos vocês conhecem. Jonas era um profeta do Senhor, e Deus falou para ele: você vai para Nínive e prega contra ela, que eu vou destruir aquela cidade em 40 dias. Mas a Bíblia diz que Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele pegou um navio para o lado inverso, para Tarsis, pagou a passagem, desceu, deitou-se no porão, foi dormir. Mas Deus, que é misericordioso, não abandonou o profeta rebelde, mas enviou uma tempestade no mar, o barco estava para afundar, e os marinheiros acordam a Jonas, e Jonas fala que aquilo era por causa dele, não tem solução. Então pegam a Jonas e jogam para fora do mar, e Jonas cai no mar, e um peixe vem, porque o Senhor, que é misericordioso, envia um peixe, e o peixe engole a Jonas, e Jonas está por 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e do ventre do peixe ele ora, Senhor, ele pede socorro, Senhor, me ajuda, e Deus dá uma ordem ao peixe, que joga Jonas na praia novamente.
novamente. E segunda vez vem a palavra do Senhor a Jonas, falando: vai para a cidade de Nínive e clama contra ela. E Jonas foi para Nínive e percorreu a cidade durante 3 dias, pregando e falando: em 40 dias esta cidade vai ser destruída. Mas o tempo passa e os 40 dias se passam, e então quando se passa e a cidade não é destruída, e Jonas queria que Deus os julgasse, derramasse fogo sobre eles. Porque muitas vezes nós queremos misericórdia para a nossa vida, mas nós queremos juízo para a vida do outro. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em julgar. Ele vai julgar, mas não é o prazer de Deus. O prazer de Deus é ser misericordioso.
Bom dia, uma alegria estar aqui com você nesta manhã. Meu desejo é levar a palavra de Deus, levar música de Deus para dentro da tua casa, abençoar a tua família. Gostaria de orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre esta vida, esta pessoa que o Senhor conhece, sabe as necessidades, conhece o seu coração, que a tua bênção, a tua presença, a tua paz, a alegria do Senhor esteja nesta vida, nesta casa, nesta família. Abençoa, Senhor, este casamento, que o Senhor traga cura, Senhor, para os corações, que o Senhor cure, Senhor, os doentes, esta pessoa que está me assistindo no hospital agora, que as mãos do Senhor estejam sobre ela, para abençoar e curar em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada pessoa, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Também queria convidar você para visitar a Igreja Bíblica da Paz. Nós temos cultos todos os domingos, às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite. Eu prego o mesmo texto da Bíblia. E temos culto também terça-feira às 8h30 da noite e sábado às 8 horas da noite, tá bom? Será uma alegria receber você na Bíblica da Paz. Deus abençoe você. Até a semana que vem, se Deus permitir. Tchau, tchau. Se você tem sido abençoado com o nosso programa, não deixe de contribuir com esse ministério. Sua ajuda fará com que a palavra de Deus alcance milhares de lares no Brasil. Ore, divulgue e contribua. Associação Proclamai. Nos bancos: Itaú, agência 8725, conta corrente 14441, dígito 7. Ou Bradesco, agência 2103, conta corrente 029236, dígito 2.